Filhos e irmãos do caminho, antes que os vossos olhos vejam as imagens, peço-vos apenas um instante de silêncio interior, não para crerdes, mas para sentirdes. A fé, como já foi ensinado, não é imposição nem cegueira. Fé é confiança serena na possibilidade do bem, mesmo quando a razão ainda não alcança. É a certeza íntima de que nem tudo que existe se limita ao que os sentidos conseguem captar. Muitos, ao primeiro contato com aquilo que foge ao comum, levantaram muralhas de julgamento, não por maldade, mas por medo do desconhecido. Criticam antes de ouvir, negam antes de compreender, rejeitam antes de sentir. Esquecem-se, porém, de que a verdade não teme ser observada com sinceridade. Não vos peço que aceiteis como verdade absoluta aquilo que será apresentado. Peço apenas que assistais com respeito, que permitais, ainda que por breves minutos, que a fé, não a crença cega, mas a fé consciente, seja a lente através da qual olhareis. A fé não anula a razão, ela amplia. A fé não obriga, ela convida. A fé não grita, ela sussurra ao coração aquilo que a alma já conhece, mas que a mente por vezes esqueceu. Se nada ressoar em vós, segui em paz. Se algo tocar profundamente, guardai com carinho, pois a verdade espiritual nunca se impõe. Ela apenas se revela a quem está disposto a sentir. Lembrai-vos, antes de criticar o que não compreendeis, observais com humildade. Antes de negar, ouvi. Antes de julgar, amai. Que este momento seja vivido não como teste de crença, mas como exercício de humildade, respeito e abertura espiritual. Com amor e luz, um amigo do plano invisível. Recebemos aqui em nosso canal esta mensagem de uma provável conversa à luz do Espiritismo entre Chico Xavier, Divaldo Franco e Madre Teresa. O tema é claramente os princípios da reencarnação, lei de causa e efeito, evolução do espírito, caridade como caminho de redenção e Jesus como modelo moral, sem perder a emoção e a profundidade. E diz assim: o lugar não pertencia ao tempo nem ao espaço material. Era uma região de harmonia, típica das esferas, onde o pensamento é luz e o sentimento constrói paisagens. Ali, 3 espíritos dialogavam, conscientes de que a vida na Terra fora apenas uma etapa da longa jornada evolutiva. Chico Xavier, com a humildade que sempre o caracterizou, iniciou a conversa. Meus irmãos, quando observamos os homens abandonados nas ruas da terra, os sem-tetos, os esquecidos e desprezados, percebemos com clareza a ação da lei de causa e efeito. Muitos ali não estão por castigo divino, mas por necessidades educativas do espírito imortal. Ele fez uma breve pausa e completou: quantas vezes fomos nós mesmos esses espíritos em outras existências? A miséria que hoje vemos fora pode ser reflexo dos desequilíbrios antigos, pedindo reparação através da experiência e da humanidade. Madre Teresa, com doçura firme, respondeu: sim, Chico, embora eu não tenha usado as mesmas palavras doutrinárias, senti isso no coração. Cada pessoa caída na sarjeta carregava uma história espiritual profunda. Ao tocar um doente, eu não cuidava apenas do corpo perecível, mas do espírito eterno, ferido pela solidão
e pelo abandono moral. Ela continuou com a voz embargada. Aprendi que Deus não pede que resolvamos o passado do outro, mas que sejamos instrumentos de amor no presente, porque o amor é a força restauradora que alcança o espírito além daquela existência. Divaldo Franco, que fazia parte do encontro dessas três almas, então acrescentou com clareza doutrinária: o Espiritismo nos ensina que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Como ensinou Kardec, dar o pão é essencial, mas oferecer esclarecimento moral é igualmente necessário para que o espírito desperte e compreenda a sua própria dignidade. Ele olhou para os dois e prosseguiu: muitos espíritos reencarnaram em extrema pobreza para aprender valores esquecidos em existência de abuso, orgulho e egoísmo. Outros retornam para despertar compaixão dos que ainda se encontram presos ao materialismo. Chico sorriu profundamente comovido. Por isso sempre dissemos que fora da caridade não há salvação, não como slogan, mas como lei espiritual. Cada gesto de amor sincero suaviza débitos do passado e constrói luz para o futuro. Madre Teresa segurou as mãos dos dois, como se selasse aquela verdade. A caridade é a linguagem universal do espírito. Quando uma alma é amada, mesmo sem compreender ainda suas provas, ela recebe forças para continuar, e isso por si só já é progresso espiritual. Divaldo concluiu: Jesus permanece sendo o modelo e guia da humanidade, não como figura distante, mas como exemplo vivo. Ele não prometeu facilidades, mas mostrou que a dor, quando vivida com amor e solidariedade, transforma-se em instrumento de evolução. Uma luz suave envolveu o ambiente e todos sentiram a presença silenciosa de Jesus, confirmando aquela conversa sem palavras. E a consciência coletiva parecia recordar: cada espírito é responsável por seu próprio progresso, mas todos somos corresponsáveis pelo alívio da dor alheia. Amar é evoluir, servir é libertar-se. E no ar ecoou umas palavras dizendo: filhos do caminho, não vos perturbeis diante das chagas do mundo. Elas não são sinais de abandono divino, mas convites silenciosos à caridade que liberta. Vemos das esferas onde a consciência desperta as multidões de irmãos esquecidos nas ruas, sem teto, sem pão, sem nome, carregando no corpo as marcas da miséria. E na alma dos registros de longas jornadas reencarnatórias. Nenhum espírito nasce ao acaso. A dor não é punição, é educação da alma imortal. Muitos dos que hoje pedem nas esquinas foram ontem senhores do orgulho e retornam agora para aprender o valor da humildade e da dependência fraterna. O toque sincero, o olhar que não julga, a palavra que não consola, tem força magnética capaz de suavizar débitos antigos e reacender esperanças esquecidas. Muitos perguntam: onde está Deus diante da dor humana? Deus está na mão que se estende, no prato que se reparte, no coração que acolhe sem perguntar o passado. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Que a paz esteja convosco.